Olá pessoal, continuando o nosso curso de processos estocásticos, nós vamos dar uma olhada em processos estocásticos múltiplos. Bem, na última aula nós vimos exemplos de especificação parcial de processo estocástico, uma função determinística, as senoides com amplitudes aleatórias e as senoides com fases aleatórias. Bem, na aula de hoje vamos falar sobre processo estocástico múltiplo, um assunto que nós vamos precisar no final do curso. Aqui a gente vai dar apenas uma introdução e dar alguns exemplos também. Bem, no nosso momento de descontração, temos uma frase do Aparício Torelli, que é o Barão de Tararé. Ele era um jornalista que foi pioneiro do humorismo político. Mas a frase aqui é muito séria, hein? O homem que se vende recebe sempre mais do que vale. Sempre mais do que vale. E aqui, como a gente está tratando de múltiplos processos, múltiplas orquídeas. Bem, alguns exemplos de processos estocásticos múltiplos é a temperatura em uma cidade A. Aí a gente tem um processo x de t e em uma cidade B temos um processo y de t. Também podemos ter o que a gente vai até ver no nosso curso, na parte final do nosso curso. X de t é a entrada para um sistema, normalmente o sistema é um sistema linear, e y de t é a saída desse sistema. E em telecomunicações, nesse caso até temos três processos. Y de t igual a x de t mais n de t, que x de t é a mensagem que é transmitida. Normalmente é um processo estocástico, a gente não conhece ela antes dela ser transmitida. Aí o ruído, que é outro processo estocástico somado, isso aqui é um modelo bastante usado em telecomunicações, somado à mensagem. Y de t é o sinal que é recebido pelo receptor. O receptor tem a incumbência de estimar x de t a partir do y de t, ou seja, minimizar a influência do ruído. Isso é exatamente o que nós vamos ver no final do curso com o estimador linear ótimo. Certo? Então a gente vai propor estimadores linear ótimos a partir de y de t e estimar x de t. Bem, naturalmente a gente está interessado na influência de x de t em y de t e vice-versa. Aqui é uma consideração para dar uma definição formal sobre isso. Considere dois processos, x de t e y de t, definidos no mesmo espaço amostral e tendo o mesmo conjunto de intervalos de tempo, que a gente chama de índice I. O I são os intervalos de tempo que esses processos estão definidos. Bem, então o comportamento geral desses dois processos é especificado através da coleção de funções de distribuições conjuntas. Aqui a gente está, por causa da notação, x é x de t1 até x de tj, ou y é o y de t1' até y de tk', nos pontos x1, xj, y1 até yk. Então, isso aqui a gente pode ver como vetores aleatórios. Bem, na prática a gente usa apenas duas variáveis aleatórias, x de t1 e o y de t2.
normalmente, né? Então a conjunta, né, seria um f de x de t1, y de t2, para nossa sorte. Bem, se os processos forem independentes, né, x e y, então a distribuição conjunta, né, de x e y, ela é o produto, né, das distribuições, né, individuais. A correlação cruzada, né, a gente tem uma definição, a gente viu a correlação, né, entre variáveis aleatórias de um mesmo processo. Aqui a gente vai ver a correlação, né, entre variáveis aleatórias de processos, né, diferentes. Então a gente chama de correlação cruzada. Então a correlação cruzada, né, de x, y, né, dos processos x de t, y de t, nos pontos t1, t2, né, isso que é a correlação cruzada, né, de x de t1 e y de t2. Né? Então essa é a esperança, né, é o produto, né, de x de t1 e y de t2. Bem, quando x e y, quando a correlação, né, a correlação cruzada, desculpe, de T1 T2 é igual a zero, a gente diz que os processos, né, são ortogonais. Esses ortogonais é que na realidade a gente pode ver, né, funções, né, sinais, né, no tempo como sendo vetores, hein? E quando isso ocorre, né, esses vetores são ortogonais mesmo, hein? Por isso que é dito ortogonal. Bem, a covariância cruzada, né, também, né, como a gente definiu a correlação, tem a covariância cruzada, né, de x de t1 y de t2. É por definição, né, a esperança, né, de x de t1 menos a esperança de x de t1 vezes y de t2 menos a esperança, né, de y de t2. Quando a gente expande isso aqui, isso dá a correlação cruzada de x e y, né, de t1 t2 menos a esperança, né, de x de t1 e a esperança, né, de y de t2. E o interessante é que quando a correlação é zero, certo? Para qualquer T1, T2, né, a gente diz que os processos não são descorrelacionados. Né? É interessante que quando a correlação é zero, eles são ortogonais, né? Mas quando a covariância, né, cruzada é zero, então a gente diz que eles são descorrelacionados. Bem, alguns exemplos, hein? Então, são exemplos simples, mas são senoides com fases aleatórias, né? Então a gente tem x de t é um cosseno, né, de ômega t mais um θ, y de t, né, um seno, né, de ômega t mais um θ. E θ é uma variável aleatória uniformemente distribuída, né, entre menos π e π, como antes. Hein? Qual a covariância cruzada, né, de x de t e y de t? Então vamos aplicar, né, a fórmula. Hein? Bem, a gente tem, né, que a covariância, né, de x de t1 e y de t2, né, é a autocorrelação, né, de x de t1 e y de t2 menos as esperanças, né, de x de t1 e y de t2. Bem, é fácil de verificar, isso a gente já fez na aula passada, né, que a esperança disso aqui é zero. Né? Então isso aqui vai dar zero, mas a esperança disso aqui também vai ser zero. Hein? Mas a gente já viu, né, que essa aqui é zero e por conseguinte, né, a covariância, né, é igual à correlação. Não é? E a correlação então é a esperança, né, de x de t1, y de t2, x de t1 é cosseno de ômega t1 mais θ, né, seno de ômega t2 mais θ, né, o y de t2. Agora aqui usando, né, relações trigonométricas, né, isso é seno de A mais B menos seno de A menos B, 1/2, né? Então é 1/2, né, de seno de A mais B, então ômega t1 mais ômega t2, né, mais 2θ, né,
menos, né, corta o θ com θ, né, ômega T1 menos T2. Bem, aqui essa esperança aqui, né, é de uma senoide, né, que vai de menos π a π. Então você tem um intervalo, né, de menos π a π, você tem que as partes positivas, né, e negativas, né, da senoide são iguais, e isso aqui, né, essa esperança é zero, né, a gente já viu na aula passada. Bem, pode aplicar a fórmula aí, a gente vai ver que vai dar zero. E sobra isso aqui, né? Então a esperança disso aqui não depende do θ, né? É uma função determinística, então é ela mesma. Então isso é menos 1/2, né, de seno de ômega T1 menos T2. Ou a gente podia também colocar como sendo 1/2, né, de seno, né, de ômega T2 menos T1. Certo? Bem, vamos ver um outro exemplo, um exemplo final, que é o sinal mais do ruído. Então suponha, né, que y de t é x de t, né, mais n de t. O sinal desejado é o x de t, né, mais o ruído, né. Então qual a correlação cruzada, né, entre x de t e n de t? Normalmente, né, a informação, né, a mensagem, né, que você está enviando, ela é independente, né, do ruído que está presente no meio de transmissão. Né? Então a gente tem o seguinte, né, que a correlação cruzada, né, de x e y é esse produto. Então x de t1, né, aliás, y de t2, né, é x de t2 mais n de t2, a gente vai substituir. Né, então dá x de t2 mais n de t2, fazendo o produto, né, isso vai dar a esperança, né, de x de t1, x de t2, mais a esperança, né, de x de t1, n de t2. Isso aqui, né, é a correlação, né, de x, né, nos tempos t1 e t2. E aqui é a correlação cruzada, né, de x de t1, n de t2. Bem, mas o que a gente tem, né, é que x e n, né, são independentes. Então essa esperança aqui, né, na realidade é o produto, né, das esperanças. Então isso é a esperança de x de t1, a esperança de n de t2. Então isso dá exatamente, né, a correlação, né, de t1 t2, a esperança de t1 e a esperança, né, de t2 do ruído, né, em t2. Normalmente, na prática, né, essa esperança aqui é zero, né, então a correlação cruzada, né, é igual a correlação do x, né, nos tempos t1 t2. Né. Bem, a foto, né, das orquídeas, né, do acervo, né, do professor. Na próxima aula, né, nós vamos ver processos estocásticos discretos, né, alguns, praticamente dois, né, processos estocásticos discretos. Então até a próxima aula, hein, pessoal.